Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você a abrir o coração para esta oração fortíssima ao Espírito Santo, pedindo cura e aprendendo a glorificar a Deus em tudo. Que este momento seja um encontro profundo com o amor divino, capaz de transformar dores em esperança, dúvidas em fé, angústias em consolo verdadeiro. Vamos juntos pedir que o Espírito Santo nos visite com sua luz, nos inspire palavras de vida e nos fortaleça para enfrentar cada desafio com confiança na promessa de que Deus jamais nos abandona. Aqui não há distinção de idade, de história ou de situação. Todos são bem-vindos a rezar com humildade e sede de salvação. Que cada palavra seja um bálsamo para o coração ferido, um chamado para renovar nossa aliança com Deus. Abra sua mente para sentir o sopro do Espírito que cura, liberta e guia. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta caminhada. Somos parte de uma grande família de fé que se apoia e se anima mutuamente. Que você se sinta acolhido neste momento de oração, sabendo que Deus escuta cada suspiro do seu coração. Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria também de lembrar o quanto é importante partilharmos este momento como comunidade. Por isso, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo, para que possamos sentir a presença de pessoas de tantas cidades e países unidos em oração. Conte para quem você dedica esta oração. Seja para si mesmo, para alguém querido, para um amigo que precisa de cura ou para o mundo inteiro. Aproveite e compartilhe também seus pedidos de novos temas de orações que você gostaria de ver aqui no canal. Juntos podemos construir um espaço vivo de fé, feito sob medida para as necessidades reais de quem nos acompanha. Para continuar fortalecendo esta missão, peço humildemente seu apoio. Torne-se membro do canal para ajudar a manter este trabalho de evangelização. Inscreva-se se ainda não for inscrito, deixe seu like para que mais pessoas encontrem este vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações de novas orações e reflexões. Seu gesto de apoio faz toda a diferença para que possamos alcançar mais irmãos e irmãs, levando a palavra de Deus e o consolo do Espírito Santo a quem mais precisa. Que possamos juntos manter viva esta chama de fé, espalhando luz em meio às trevas e esperança nos corações que sofrem. Que nesta oração possamos nos abrir inteiramente à ação do Espírito Santo, pedindo que Ele nos molde conforme o coração do Pai e nos transforme em instrumentos de sua paz. Que cada frase seja pronunciada com entrega verdadeira e confiança no poder divino. Que o Espírito venha sobre nós com seu fogo sagrado, purificando nossos pensamentos, fortalecendo nossa vontade e nos conduzindo no caminho da verdade e do amor. Oremos. Ó Deus de bondade infinita, venho agora me colocar diante de Ti com toda a humildade do meu coração, pedindo que sopre sobre mim o Teu Espírito Santo, para que eu seja renovado em cada pensamento e em cada decisão. Que as Tuas mãos poderosas toquem minhas feridas mais escondidas, curando não apenas o meu corpo, mas também o meu espírito cansado. Sei que não há limites para o Teu poder, que és o médico dos médicos, capaz de transformar a dor em alegria e a doença em saúde plena. Quero confiar em Ti com fé viva, deixando que Tua luz dissipe toda a sombra que insiste em me amedrontar. Reconheço que muitas vezes me afastei de Ti, tentando resolver tudo sozinho, mas hoje me entrego por inteiro para que Tua vontade se cumpra em mim. Conduze-me pelos caminhos retos, firma meus pés na Tua verdade e faz de mim um sinal vivo do Teu amor para todos que me cercam. Ó Senhor que sondas os corações, eu te peço que visites todos os que sofrem com enfermidades físicas ou espirituais, que neste momento estão clamando por um alívio.
Que cada lágrima derramada encontre consolo em teu abraço paterno e cada grito silencioso de dor seja ouvido por ti com compaixão sem medida. Traz saúde onde há doença, esperança onde há desânimo, vida onde há morte e medo. Derrama sobre nós teu Espírito Santo como bálsamo que cura as feridas mais profundas, libertando-nos de tudo o que nos aprisiona. Não permitas que o desespero domine nossos pensamentos, mas dá-nos serenidade para enfrentar as dificuldades com coragem renovada. Ensina-nos a enxergar além da dor, descobrindo o sentido maior que tens para cada um de nós. Que mesmo nas noites mais escuras, sintamos tua presença iluminando o caminho com promessa de vitória. Ó Espírito Santo, que és força e consolo, vem em nosso auxílio quando as palavras faltarem e nossos joelhos fraquejarem. Sustenta-nos nos momentos de fraqueza, lembra-nos do teu amor incansável e faz nascer em nós uma confiança inabalável em teus desígnios. Que cada respiração seja uma oração viva, um louvor silencioso à tua glória. Capacita-nos a perdoar aqueles que nos feriram, a pedir perdão quando necessário, a reconstruir o que o pecado destruiu. Ensina-nos a ter paciência com nossas limitações, a persistir no bem, mesmo quando tudo parece contrário. Que nossas vidas proclamem teu poder de transformar o impossível em realidade. Ajuda-nos a não desistir diante das dificuldades, mas a enfrentá-las com a certeza de que estás conosco em cada batalha. Ó Deus, que és Pai e amigo, toca com tua mão poderosa todas as casas representadas neste momento de oração. Visita as famílias que estão sofrendo divisões, mágoas e silêncios dolorosos. Que o teu espírito de reconciliação sopre sobre cada lar, restabelecendo o diálogo, a compreensão e o perdão mútuo. Cura as feridas da convivência, afasta todo espírito de contenda e rancor. Que cada família seja fortalecida pelo teu amor, aprendendo a caminhar unida mesmo em meio às dificuldades. Dá sabedoria aos pais, paciência aos filhos e entendimento aos casais. Que cada casa seja um santuário vivo, onde tua presença seja celebrada diariamente, renovando os laços que unem aqueles que amas. Senhor amado, rogo-te também por aqueles que carregam dores na alma, feridas que ninguém vê, mas que sangram todos os dias. Que tua luz brilhe sobre os pensamentos sombrios, libertando de toda opressão que paralisa e entristece. Que ninguém se sinta só ou esquecido em sua dor, mas descubra em ti um companheiro fiel e atento. Derrama teu Espírito Santo sobre quem está abatido. Devolve a esperança aos que desistiram de sonhar. Mostra que és Deus presente, que ouves o clamor do coração aflito e vens ao encontro de quem te chama. Ensina-nos a oferecer nosso sofrimento como oração viva, unida ao sacrifício de Cristo, para que tenha valor de redenção. Ó Senhor da vida, convido-te a entrar nos cantos mais escondidos do meu ser, onde escondo mágoas, culpas e medos. Que tua presença lance fora tudo o que não vem de ti, purificando-me de pensamentos ruins e intenções egoístas. Cria em mim um coração novo, livre para amar sem reservas, disposto a servir sem esperar nada em troca. Que eu seja instrumento de cura para os que encontro, levando palavras de consolo e gestos de carinho. Ajuda-me a ver com teus olhos, escutar com teus ouvidos e sentir com teu coração. Que meu viver seja reflexo da tua bondade, atraindo outros para a luz do teu amor. Ó Espírito Santo, fonte de sabedoria, ilumina minhas escolhas e decisões, para que tudo o que eu fizer seja para a tua glória. Dá-me discernimento para evitar o que me afasta de ti e coragem para assumir os caminhos que me conduzem à santidade. Que eu não me perca em ilusões ou distrações passageiras, mas mantenha meus olhos fixos em ti, buscando a tua vontade acima de tudo. Ensina-me a ser humilde para reconhecer meus erros e forte para mudar o que precisa ser mudado. Que minha vida seja testemunho vivo de tua ação no mundo.
levando esperança a quem perdeu a fé. Ó Deus de ternura, visita neste momento aqueles que estão hospitalizados, os que aguardam diagnósticos ou passam por tratamentos dolorosos. Que sintam tua presença ao lado de cada leito, renovando as forças e sustentando a esperança. Inspira médicos, enfermeiros e cuidadores com sabedoria e compaixão, para que sejam instrumentos da tua cura. Dá paciência aos que acompanham seus entes queridos, aliviando o peso do medo e da preocupação. Que todos experimentem tua paz mesmo em meio às incertezas, confiando que nada escapa ao teu olhar cuidadoso. Que o teu Espírito Santo se mova nos corredores dos hospitais, levando consolo, cura e luz. Senhor de misericórdia, quero rezar por quem vive no luto, carregando saudade e vazio no peito. Que tua mão amorosa enxugue as lágrimas e devolva a serenidade aos corações enlutados. Recorda-lhes que a morte não tem a última palavra, que em ti a vida é eterna e que um dia nos reuniremos para sempre. Dá força para enfrentar o cotidiano sem a presença física de quem partiu, mas mantendo viva a memória e o amor compartilhado. Que o teu Espírito Santo console como ninguém mais pode consolar, trazendo paz onde há dor. Ensina-nos a viver cada dia como dádiva preciosa, com gratidão e esperança no reencontro definitivo contigo. Ó Espírito Santo, fonte de alegria verdadeira, derrama sobre nós teu fogo sagrado que consome toda tristeza sem sentido. Enche-nos com tua alegria, mesmo em meio às tribulações, para que possamos sorrir com sinceridade e contagiar quem vive em desânimo. Afasta todo espírito de depressão, angústia ou desespero, trazendo ânimo novo aos corações cansados. Ensina-nos a celebrar as pequenas vitórias diárias, reconhecendo nelas tua mão generosa. Que sejamos portadores de boas notícias, encorajando quem perdeu a esperança. Que nossa vida seja canto de louvor permanente, mesmo quando os dias forem difíceis. Ó Deus, que és justo e fiel, derrama teu Espírito sobre os que clamam por libertação de vícios, compulsões e dependências que escravizam o corpo e a alma. Rompe correntes que impedem a liberdade de viver plenamente o teu plano. Dá força para resistir às tentações e persistência para recomeçar quando caímos. Que cada vitória seja celebrada como sinal da tua graça poderosa. Acompanha os familiares que sofrem junto, dá-lhes paciência e compreensão. Que nunca falte apoio fraterno para quem busca mudar de vida. Que o teu Espírito Santo seja companheiro constante nesta luta, fortalecendo as decisões certas. Senhor bendito, quero interceder por aqueles que perderam a fé, que se sentem distantes de ti ou feridos por causa de experiências dolorosas. Que tua voz suave chame cada um pelo nome, despertando o desejo de voltar para os teus braços. Remove barreiras de orgulho, mágoa ou incredulidade. Derrama teu Espírito Santo para revelar tua face de amor e misericórdia. Que ninguém se sinta indigno ou além do alcance da tua graça. Inspira-nos a ser pontes de reconciliação, acolhendo sem julgar e amando sem condições. Que cada coração ferido descubra em ti um Pai que nunca desiste de seus filhos. Ó Espírito Santo, defensor dos fracos, volta o meu pensamento para os marginalizados, esquecidos e desprezados pela sociedade. Que sintam que têm valor, que são preciosos aos teus olhos. Inspira-nos a lutar pela justiça e a promover a dignidade de cada pessoa. Que não nos acomodemos diante da desigualdade ou do sofrimento alheio. Capacita-nos para agir com caridade concreta, partilhando o que temos e sendo presença amiga para quem está só. Que o teu Espírito nos torne sensíveis à dor do outro, despertando em nós a compaixão ativa que transforma o mundo. Ó Senhor de toda a esperança, peço que inspire sonhos novos em quem perdeu a vontade de lutar. Que tua presença desperte criatividade, coragem e iniciativa em cada coração. Afasta o medo do fracasso, fortalece a determinação para enfrentar desafios.
Que ninguém se sinta sem saída ou condenado ao fracasso. Que teu Espírito Santo sussurre ideias novas, caminhos possíveis e soluções inesperadas. Que cada pessoa descubra os dons que recebeste e os coloque a serviço do bem. Que a vida floresça mesmo em terrenos áridos, mostrando o teu poder de fazer novas todas as coisas. Ó Deus de infinita paciência, ensina-nos a esperar em Ti sem desânimo. Que mesmo quando as respostas parecem demoradas, saibamos confiar no Teu tempo perfeito. Dá-nos serenidade para não agir por impulso ou desespero, mas para permanecer firmes na oração. Que Teu Espírito Santo nos sustente nos momentos de prova, renovando nossa fé e esperança. Que aprendamos a ver cada atraso como oportunidade de crescer em confiança e entrega. Que nossas vidas sejam testemunho de quem espera em Ti sem perder a alegria. Que nunca duvidemos de que és fiel às Tuas promessas. Ó Espírito Santo, que és doce hóspede da alma, ocupa cada espaço do nosso coração. Que não haja cantos escuros onde o medo ou o rancor se escondam. Ilumina nossos pensamentos, palavras e ações. Que tudo em nós seja reflexo da Tua presença amorosa. Torna-nos pessoas de paz, capazes de apaziguar conflitos e semear harmonia. Que nossas conversas transmitam consolo e esperança. Que nossos gestos sejam sinais do Teu cuidado. Que cada encontro com o outro seja oportunidade de revelar o Teu amor. Ó Senhor, que tudo vê, olha com compaixão para aqueles que vivem perseguidos por causa da fé. Dá coragem para testemunhar o Teu nome, mesmo diante de ameaças e dificuldades. Protege-os dos perigos, fortalece suas convicções. Que não percam a alegria de Te servir mesmo no sofrimento. Que o Teu Espírito Santo os sustente e inspire palavras de verdade e amor. Que suas vidas sejam luz em meio às trevas, chamando outros para a liberdade que só Tu podes dar. Que a comunidade cristã seja unida em oração e solidariedade para apoiá-los. Ó Deus de amor sem medida, consagro a Ti meus planos, projetos e preocupações. Que tudo esteja sob Teu olhar atento e cuidadoso. Dá-me sabedoria para discernir o que é bom e coragem para realizar o que pedes de mim. Que eu não me deixe dominar pela ansiedade, mas confie na Tua providência. Que Teu Espírito Santo inspire cada escolha, afastando o egoísmo e o orgulho. Que meus sonhos estejam alinhados com Teu plano maior. Que eu busque antes de tudo o Teu reino e a Tua justiça. Que nada me afaste do propósito de viver para a Tua glória. Ó Espírito Santo, fonte de santidade, ajuda-me a vencer meus vícios, pecados e fraquezas que me afastam de Ti. Que eu reconheça minhas limitações sem desespero, confiando na Tua graça transformadora. Sustenta-me na luta diária contra o mal, dando-me coragem para levantar sempre que cair. Que eu nunca perca o desejo de me converter e crescer em amor. Que minha vida seja purificada constantemente pela Tua ação. Que eu seja humilde para pedir ajuda quando necessário e generoso para oferecer apoio a quem precisa. Que eu caminhe contigo rumo à santidade que o Pai sonhou para mim. Ó Senhor amado, volto-me a Ti neste momento pedindo que derrames o Teu Espírito Santo sobre todos os que vivem angustiados, sem paz no coração. Que Tua presença serena dissipe toda a ansiedade que corrói a alma e paralisa as decisões. Que cada um encontre em Ti abrigo seguro, onde possa descansar das preocupações do mundo. Inspira pensamentos de confiança e entrega, para que possamos viver o presente com gratidão e o futuro com esperança. Que nenhuma tribulação nos afaste da certeza do Teu cuidado. Ensina-nos a silenciar o barulho das preocupações para ouvir a Tua voz suave que orienta e consola. Dá-nos leveza de espírito, para que possamos caminhar sem fardos desnecessários, confiantes em Teu amor que jamais falha. Ó Deus de compaixão infinita, olha para aqueles que se sentem abandonados, traídos ou rejeitados por quem mais amavam. Que Teu Espírito Santo os envolva em Teu abraço paterno, lembrando-lhes que nunca estão sozinhos. Cura as feridas abertas pela indiferença ou pela injustiça.
Que a tua misericórdia penetre nos corações endurecidos, gerando reconciliação, onde hoje só existe distanciamento. Dá forças para perdoar quem os magoou e coragem para pedir perdão se também feriram. Que cada relação ferida seja tocada por teu poder restaurador. Ensina-nos a amar com generosidade, mesmo quando não somos compreendidos. Que o amor seja sempre maior que o orgulho ou a vingança. Ó Espírito Santo Consolador, vem visitar os que vivem no medo, paralisados por incertezas sobre o amanhã. Que sintam tua presença firme, que fortalece e encoraja. Dá discernimento para distinguir o real do imaginário, para que não sejam reféns de fantasias negativas. Que possamos confiar no teu cuidado diário, reconhecendo sinais do teu amor, mesmo nas situações mais difíceis. Inspira-nos a tomar decisões com sabedoria e coragem, sem ceder à tentação de desistir. Fortalece os que têm responsabilidades pesadas sobre os ombros, para que não se cansem de fazer o bem. Que sejamos testemunhas vivas de esperança em um mundo que tantas vezes prega o medo. Senhor Deus, peço que olhes com carinho para os trabalhadores que lutam diariamente pelo sustento com esforço e honestidade. Que teu Espírito Santo os fortaleça em suas fadigas, dê-lhes saúde para enfrentar os dias longos e ânimo para continuar mesmo quando os frutos parecem poucos. Abençoa cada local de trabalho, transformando-o em ambiente de respeito e solidariedade. Afasta toda injustiça, exploração e desânimo. Que cada profissional reconheça o valor do que faz e que os frutos do trabalho sejam suficientes para garantir dignidade à família. Ensina-nos a valorizar o esforço alheio e a agir sempre com honestidade. Ó Espírito Santo Santificador, visita neste momento aqueles que vivem conflitos interiores, que lutam contra tentações que insistem em retornar. Dá força para resistir ao que desagrada a ti, para não ceder ao que escraviza e destrói. Que cada pessoa descubra a liberdade que só tu podes dar, rompendo correntes que prendem a alma. Renova o desejo de viver na tua graça, dando coragem para confessar erros e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Ensina-nos a ver o pecado como ofensa ao teu amor e a buscar a reconciliação com sinceridade. Que a tua presença em nós nos torne pessoas mais justas e misericordiosas. Ó Senhor, que nos conhece por inteiro, peço que venhas em socorro daqueles que sofrem perseguição, violência e injustiça. Que teu Espírito Santo os fortaleça na resistência pacífica, sustentando-os na esperança de dias melhores. Que o medo não apague a chama da fé, nem a coragem de lutar pelo que é certo. Inspira corações para denunciar o mal sem medo, para defender os indefesos com sabedoria e firmeza. Que sejamos instrumentos de paz em meio ao ódio, construtores de pontes onde hoje só existem muros. Ajuda-nos a ver no outro um irmão, mesmo quando pensa ou vive de forma diferente. Ó Deus, fonte de toda sabedoria, ilumina os professores, educadores e formadores que têm a missão de transmitir conhecimento e valores. Dá-lhes paciência para lidar com as dificuldades, criatividade para ensinar de forma viva e respeito pela diversidade de cada aluno. Que o teu Espírito Santo inspire métodos que libertem mentes e corações. Abençoa as escolas e centros de ensino, para que sejam espaços de aprendizado e crescimento integral. Afasta todo preconceito, violência ou discriminação. Que cada estudante descubra sua dignidade e vocação para colocar seus dons a serviço do bem comum. Ó Espírito Santo, luz que dissipa toda a escuridão, visita os governantes, legisladores e autoridades em todas as esferas. Que sintam o peso e a nobreza da responsabilidade que carregam. Dá-lhes discernimento para escolher sempre o que promove o bem comum. Que resistam à corrupção, ao abuso de poder e às tentações do orgulho. Inspira políticas que respeitem a dignidade humana e protejam os mais vulneráveis. Que não se esqueçam dos pobres, dos pequenos e dos esquecidos.
Que o teu Espírito Santo sopre sobre nossas nações, gerando líderes íntegros e comprometidos com a justiça. Senhor Deus, que nos criaste para a comunhão, visita as comunidades de fé espalhadas pelo mundo. Que sejam verdadeiras famílias espirituais, onde ninguém se sinta só ou abandonado. Renova a fé dos sacerdotes, pastores e ministros para que sirvam com humildade e alegria. Que cada comunidade seja lugar de acolhida para os feridos, escola de oração para os sedentos de Deus e centro de solidariedade para os que sofrem. Que não haja divisões ou rivalidades, mas unidade na diversidade. Que o teu Espírito Santo inspire novos carismas e vocações para o serviço do teu reino. Ó Espírito Santo, mestre da oração, ensina-nos a rezar com o coração sincero, sem máscaras ou formalismos vazios. Que possamos falar contigo como filhos que confiam no Pai, expondo nossas alegrias, medos e esperanças. Que a oração não seja fuga do mundo, mas força para transformá-lo com amor. Dá-nos perseverança para não desanimar quando as respostas tardarem. Ensina-nos a escutar em silêncio para perceber tua voz suave no fundo da alma. Que nossas palavras sejam poucas e cheias de verdade, e nosso silêncio seja cheio de tua presença. Ó Senhor, que transforma corações, converte aqueles que vivem no ódio, na intolerância ou no preconceito. Que o teu Espírito Santo desarme os violentos e console as vítimas de agressões. Que as cidades sejam libertas do medo e da vingança, tornando-se espaços seguros para todos. Inspira projetos de inclusão e diálogo para que as diferenças não sejam motivo de conflito, mas riqueza compartilhada. Que cada um de nós reconheça seus preconceitos ocultos e esteja disposto a mudar. Que sejamos promotores da paz onde vivemos, criando redes de solidariedade que vençam o egoísmo. Ó Deus que sustenta todas as coisas, peço que protejas a criação que nos confiaste. Que o teu Espírito Santo inspire respeito pela natureza, cuidado com os recursos e responsabilidade pelas futuras gerações. Que saibamos viver com sobriedade, evitando desperdícios e explorando sem destruição. Desperta em nós a admiração pelo teu projeto grandioso que une todas as criaturas em harmonia. Que sejamos guardiões da vida em todas as suas formas, reconhecendo teu rosto no esplendor da natureza. Dá-nos sabedoria para corrigir o que destruímos e coragem para mudar hábitos. Ó Espírito Santo que renova a face da terra, visita os jovens com teu fogo transformador. Que descubram sua missão no mundo e não tenham medo de sonhar grande. Dá-lhes generosidade para servir e coragem para romper com tudo o que os escraviza. Que não sejam seduzidos por atalhos fáceis ou promessas vazias. Inspira amizades verdadeiras, famílias sólidas e escolhas que gerem vida. Que cada jovem descubra sua dignidade de filho amado e se sinta chamado a colaborar na construção de um mundo melhor. Que a tua presença os encha de alegria e propósito. Ó Senhor de toda bondade, peço que estejas com os idosos, aqueles que carregam a memória viva de gerações. Que não se sintam inúteis ou descartados, mas reconheçam o valor de sua experiência. Dá-lhes saúde e paz no coração. Que encontrem quem os escute com atenção e carinho. Inspira as famílias para que cuidem com amor dos mais velhos. Que a sociedade reconheça o valor de quem construiu o presente com seu trabalho e sacrifício. Que o teu Espírito Santo lhes conceda consolo na solidão, paciência na doença e esperança viva na eternidade contigo. Ó Espírito Santo que unge e fortalece, peço por todos os missionários que anunciam teu amor em lugares distantes ou perigosos. Dá-lhes ânimo quando se sentirem sós e coragem quando enfrentarem oposição. Que sejam testemunhas vivas de tua misericórdia, servindo com humildade e respeito às culturas locais. Protege-os dos perigos e renova diariamente sua paixão pelo Evangelho. Que inspirem outros a se dedicar à missão e despertem generosidade nos corações para sustentar este trabalho.
Que sua vida seja sinal claro de tua presença no mundo. Ó Deus fiel, volto-me a ti por todos aqueles que vivem crises no matrimônio. Que teu Espírito Santo os ajude a reencontrar o diálogo, a confiança e o amor que um dia os uniu. Cura as feridas provocadas por palavras duras, traições ou omissões. Dá paciência para reconstruir o que foi quebrado e humildade para reconhecer os erros. Afasta toda a tentação de desistir sem lutar. Que cada casal descubra em ti a fonte do amor verdadeiro, aprendendo a perdoar e a recomeçar. Que as famílias sejam fortalecidas como células vivas da sociedade e da igreja. Ó Espírito Santo, dom precioso do Pai, peço que fortaleças as vocações sacerdotais e religiosas. Que aqueles que se sentem chamados encontrem coragem para dizer sim com generosidade. Sustenta-os nas dificuldades e purifica suas intenções. Que sejam pastores segundo o teu coração, próximos do povo, servos humildes e fiéis. Inspira novas vocações para que nunca faltem operários na tua messe. E as comunidades sejam ambientes que favoreçam o discernimento e o apoio. Que cada vocação seja sinal do teu amor, que continua a chamar e enviar. Ó Senhor, que és amor, peço finalmente que visites o meu coração e o de todos os que rezam comigo agora. Que teu Espírito Santo nos una como irmãos, apesar de nossas diferenças e distâncias. Que sejamos comunidade viva, que se apoia na fé e se anima na esperança. Que não nos falte a caridade concreta para ajudar quem precisa. Que saibamos viver com gratidão, reconhecendo os dons que recebemos e os partilhando com alegria. Que sejamos sal e luz no mundo, transformando o que nos cerca com tua graça. Ó Deus Altíssimo, venho diante de ti com um coração sedento de verdade, suplicando que o teu Espírito Santo nos envolva com luz, para discernirmos o bem em meio à confusão do mundo. Afasta de nós todo engano que nos afasta de teus caminhos e dá-nos coragem para enfrentar a verdade, mesmo quando ela nos confronta. Que possamos reconhecer nossas limitações e acolher teu chamado à mudança sem medo ou resistência. Fortalece nossa consciência para que não se acomode na indiferença ou no egoísmo. Que cada escolha nossa seja medida pelo amor que tens por todos. Ensina-nos a falar com retidão e agir com justiça. Que nossa vida seja sinal claro da tua presença viva entre nós. Ó Senhor misericordioso, volto meu pensamento para os que se encontram privados de liberdade, em prisões ou em situações que limitam seus sonhos. Que o teu Espírito Santo visite cada cela, cada quarto fechado, cada mente oprimida pela culpa ou pelo remorso. Dá esperança para recomeçar, mesmo em meio a consequências dolorosas. Que ninguém se sinta esquecido ou irrecuperável aos teus olhos. Desperta em todos o desejo de conversão verdadeira, mudando corações de pedra em corações de carne. Fortalece os que trabalham na reabilitação, para que façam isso com dignidade e compaixão. Que se construa uma justiça restaurativa, que reconcilie e renove vidas. Ó Espírito Santo de sabedoria, peço por aqueles que vivem cercados de dúvidas e incertezas sobre o caminho a seguir. Que tua luz ilumine seus pensamentos para que possam tomar decisões justas e coerentes com os teus ensinamentos. Ajuda-nos a escolher o bem mesmo quando ele parece mais difícil ou impopular. Que nossas motivações sejam puras e livres de vaidade ou interesses mesquinhos. Dá-nos humildade para pedir conselhos e escutar quem nos orienta com amor. Que possamos reconhecer os sinais que nos envias no cotidiano e obedecer tua voz, mesmo quando ela desafia nossos planos. Que sejamos discípulos atentos e generosos na resposta. Senhor de infinita bondade, venho pedir por todos os que cuidam de pessoas doentes ou dependentes, para que o teu Espírito Santo lhes dê forças renovadas a cada dia. Que encontrem sentido e dignidade em cada gesto de cuidado, mesmo quando não são reconhecidos ou recompensados.
Afasta o cansaço que endurece o coração e dá-lhes paciência para enfrentar as dificuldades. Que vejam no rosto de quem cuidam o reflexo do teu amor por nós. Dá criatividade para resolver problemas e serenidade para lidar com o que não tem solução imediata. Que nunca falte consolo nos momentos de solidão e tristeza. Ó Espírito Santo, fogo abrasador, inflama nossos corações com o desejo de servir sem esperar nada em troca. Que não sejamos preguiçosos ou indiferentes diante das necessidades alheias. Inspira em nós gestos concretos de solidariedade que façam a diferença na vida de alguém. Que aprendamos a partilhar o que temos, mesmo quando é pouco, confiando que Tu multiplicas nossas ofertas. Que saibamos enxergar as dores escondidas nos olhares e ouvir os silêncios carregados de sofrimento. Torna-nos sensíveis ao grito dos pobres e ousados para denunciar as injustiças. Que sejamos Tuas mãos que acolhem e Teus pés que caminham ao encontro do outro. Ó Senhor do tempo e da eternidade, ajuda-nos a viver o hoje com plenitude, sem sermos escravos do passado, nem ansiosos pelo futuro. Que possamos aprender com as lições do ontem, sem carregar culpas desnecessárias. Dá-nos sabedoria para planejar o amanhã, sem perder o valor do momento presente. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a ver Teu agir em cada detalhe do dia, desde o amanhecer até o anoitecer. Que saibamos agradecer pelas pequenas graças que muitas vezes passam despercebidas. Ensina-nos a celebrar a vida como dom precioso que merece ser bem vivido. Que cada instante seja oportunidade de amar mais e melhor. Ó Espírito Santo, vento suave que renova, sopra sobre aqueles que perderam a capacidade de sonhar, que se resignaram a uma vida sem esperança. Desperta neles o desejo de construir algo novo, de transformar o sofrimento em oportunidade de crescimento. Que cada pessoa descubra talentos escondidos e encontre quem a incentive a usá-los para o bem. Afasta pensamentos derrotistas e o medo de fracassar. Que a Tua presença encoraje os passos mais difíceis e inspire projetos ousados. Que ninguém aceite viver aquém do que foi criado para ser. Que nossos sonhos sejam grandes, porque confiamos em um Deus maior que tudo. Ó Deus que não nos abandona, peço por aqueles que passam necessidades básicas, que não têm o que comer, onde morar ou como se proteger. Que o Teu Espírito Santo nos incomode diante dessa realidade para que não viremos o rosto. Dá-nos generosidade para dividir nossos recursos e criatividade para buscar soluções que respeitem a dignidade de todos. Que inspire líderes e comunidades a construir redes de apoio que não humilhem, mas empoderem. Que não nos conformemos com a desigualdade como algo normal. Que cada pessoa encontre em nós um irmão que se importa de verdade. Ó Espírito Santo Consolador, volta o meu coração para as mães e pais que criam seus filhos com tanto sacrifício. Dá-lhes sabedoria para educar com amor firme, para corrigir sem humilhar, para ensinar pelo exemplo. Que tenham paciência nos momentos difíceis e consigam manter o diálogo aberto. Que vejam em cada filho um presente precioso confiado aos seus cuidados. Dá forças para enfrentar as dificuldades econômicas, as preocupações com o futuro e os desafios de cada fase da vida familiar. Que sintam Tua presença em casa, fortalecendo os laços e ensinando-os a rezar juntos. Ó Senhor de toda a verdade, peço por aqueles que têm responsabilidades de julgar, decidir e resolver conflitos. Que o Teu Espírito Santo os inspire a serem imparciais, compassivos e justos. Que não se deixem corromper por interesses ou pressões. Dá-lhes serenidade para escutar todas as partes e humildade para reconhecer limites. Que cada decisão tomada seja expressão do respeito pela dignidade humana. Que a justiça não seja apenas letra fria, mas sinal do Teu reino que se constrói desde já. Inspira reformas que tornem as leis mais humanas e inclusivas, para que ninguém seja deixado para trás. Ó Espírito Santo, que és amor criativo,
Peço por todos os artistas, escritores, músicos e comunicadores que usem seus talentos para transmitir beleza, verdade e esperança. Protege-os das tentações do orgulho ou do lucro fácil que compromete a mensagem. Que sejam vozes proféticas que questionam as injustiças e inspiram o bem. Dá coragem para abordar temas difíceis com sensibilidade e responsabilidade. Que suas obras ajudem a formar consciências livres e críticas, capazes de discernir o bem do mal. Que não tenham medo de testemunhar sua fé através da arte. Ó Deus de infinita ternura, peço que sustentes aqueles que cuidam dos idosos, dos doentes mentais e dos marginalizados da sociedade. Que o teu Espírito Santo lhes dê coração compassivo e força incansável para servir. Que vejam em cada pessoa cuidada um irmão amado por ti. Dá-lhes paciência para escutar histórias repetidas, para enfrentar crises inesperadas, para lidar com dores que não podem curar. Que nunca percam a esperança de que o amor transforma e dignifica. Que encontrem apoio e reconhecimento em seu trabalho silencioso e tão necessário. Ó Espírito Santo, defensor dos pequenos, peço que protejas as crianças de toda forma de violência, abandono ou exploração. Que encontrem ambientes seguros onde possam crescer saudáveis e felizes. Que sejam respeitadas em sua dignidade e incentivadas a desenvolver seus dons. Inspira famílias, educadores e governantes a colocarem o bem das crianças acima de interesses egoístas. Que as políticas públicas priorizem o cuidado com a infância, garantindo saúde, educação e proteção. Que cada criança descubra desde cedo que é amada por ti e chamada a grandes coisas. Ó Senhor, que és luz, ilumina as consciências para que reconheçam o valor sagrado da vida desde a concepção até a morte natural. Que o teu Espírito Santo convença os corações de que toda a vida humana tem dignidade infinita. Que inspire leis e políticas que defendam os mais frágeis, os não nascidos, os doentes, os idosos e os portadores de deficiência. Que sejamos voz dos que não têm voz, denunciando práticas que atentam contra a vida. Que nossas escolhas cotidianas também reflitam respeito pela vida em todas as suas formas. Ó Espírito Santo, que renova todas as coisas, peço que cures as feridas abertas por divisões religiosas, políticas e sociais. Que possamos reconhecer a humanidade comum que nos une além das nossas diferenças. Dá-nos coragem para dialogar com quem pensa diferente, sem abrir mão da verdade, mas sempre com respeito e amor. Que nossos encontros gerem pontes e não muros. Que saibamos colaborar pelo bem comum, mesmo quando discordamos em outros pontos. Que o teu Espírito nos ensine a ver no outro um irmão a ser amado, não um inimigo a ser combatido. Ó Deus que nos convida à comunhão, fortalece os vínculos comunitários que tantas vezes se enfraquecem por fofocas, invejas ou disputas. Que o teu Espírito Santo purifique nossas intenções e palavras. Que aprendamos a valorizar o que temos em comum mais do que aquilo que nos separa. Dá-nos paciência para suportar as limitações dos outros e humildade para reconhecer as nossas. Que sejamos generosos em elogiar e prudentes em criticar. Que cada comunidade seja sinal vivo do teu reino, onde se experimenta a alegria de viver unidos no amor. Ó Espírito Santo, fonte de força, sustenta aqueles que estão desempregados ou em situação de trabalho precário. Que não percam a esperança nem a dignidade. Abre portas para oportunidades justas e honestas. Dá coragem para continuar buscando, criatividade para encontrar caminhos novos, humildade para aceitar ajuda. Inspira políticas e projetos que gerem trabalho digno para todos. Que como sociedade sejamos solidários com quem enfrenta essa dificuldade. Que cada pessoa reconheça o valor do seu esforço e a importância do que oferece ao mundo. Ó Senhor da paz, peço que acalmes as tensões nos lugares onde há guerras, violência e ódio. E o teu Espírito Santo inspire acordos justos e duradouros.
Que os líderes mundiais coloquem acima de tudo o bem dos povos e o respeito à vida. Toca os corações dos que lucram com a violência para que se convertam. Conforta os que perderam entes queridos e os que vivem como refugiados. Dá coragem aos que trabalham pela reconciliação e segurança. Que todos nós sejamos construtores de paz onde vivemos, começando pelos gestos mais simples. Ó Deus de misericórdia sem fim, volta o meu clamor para os que se sentem inúteis, sem propósito ou desvalorizados na sociedade. Que teu Espírito Santo lhes revele o valor precioso que tem aos teus olhos. Tira do coração todo sentimento de inferioridade e derrota. Ensina-os a reconhecer os dons únicos que receberam e a colocá-los a serviço do bem comum. Que encontrem ambientes que os acolham e incentivem, que respeitem sua história e suas limitações. Que ninguém seja desprezado ou ignorado por sua condição social, aparência ou habilidades. Que sejamos comunidade que valoriza cada pessoa como parte essencial de um todo harmonioso. Ó Espírito Santo, que és mestre do silêncio fecundo, ensina-nos a cultivar momentos de quietude para escutar tua voz no fundo do coração. Que em meio ao barulho do mundo encontremos refúgios de paz, onde possamos refletir sobre nossas ações e escolhas. Dá-nos coragem para encarar verdades que preferimos evitar e humildade para mudar o que precisa ser mudado. Que o silêncio não seja fuga, mas encontro contigo. Que aprendamos a calar para ouvir melhor quem nos cerca, oferecendo atenção verdadeira e respeito. Que o nosso silêncio seja cheio de tua presença que cura, consola e transforma. Ó Senhor, Criador de todas as culturas e povos, peço que inspires respeito e diálogo entre nações e etnias diferentes. Que o teu Espírito Santo dissolva preconceitos, discriminações e ódios históricos. Que nos ajudes a ver a riqueza na diversidade, aprendendo uns com os outros sem medo ou arrogância. Que o encontro entre culturas gere trocas enriquecedoras e não imposições forçadas. Desperta em todos o senso de fraternidade universal, lembrando-nos de que somos parte de uma única família humana. Que as fronteiras não sejam muros, mas pontos de encontro e de cooperação. Ó Espírito Santo, que fortaleces os fracos, sustenta aqueles que enfrentam doenças crônicas ou limitantes. Que não se deixem abater pela rotina exaustiva de remédios e tratamentos. Dá ânimo para os dias em que a dor parece maior do que a força. Que encontrem profissionais sensíveis e competentes que os atendam com dignidade e humanidade. Que as famílias saibam apoiar sem invadir, respeitar sem abandonar. Que ninguém se sinta um fardo ou um problema. Que descubram alegria mesmo nas pequenas vitórias e esperança viva em cada amanhecer. Ó Deus da promessa que não falha, peço por aqueles que esperam por algo, com paciência sofrida, um emprego, uma cura, um reencontro, uma resposta. Que o teu Espírito Santo sustente essa espera para que não se transforme em amargura ou desespero. Ensina-nos a confiar no teu tempo, diferente do nosso, mas sempre perfeito. Que saibamos viver com esperança ativa, preparando-nos para receber o que pedimos ou para aceitar o que ofereces. Que não percamos a fé quando a resposta parece um silêncio. Que mesmo na espera reconheçamos sinais do teu cuidado diário. Ó Espírito Santo, fonte de comunhão, visita as paróquias, igrejas e comunidades que sofrem divisões internas. Que os desentendimentos não destruam o testemunho do teu amor. Dá humildade para pedir perdão e coragem para concedê-lo. Que se busque o bem maior acima de interesses pessoais ou vaidades. Que o diálogo substitua o confronto e a caridade seja o critério de todas as decisões. Que os líderes sejam servidores atentos às necessidades do povo. Que a unidade não signifique uniformidade, mas respeito à riqueza de carismas e opiniões. Ó Senhor da história, peço que inspires nossos projetos pessoais e comunitários. Que não façamos planos baseados apenas em cálculos humanos, mas abertos à tua vontade.
Que o Teu Espírito Santo nos ajude a discernir o que realmente importa e o que é passageiro. Dá coragem para abandonar projetos egoístas ou prejudiciais ao próximo. Que sonhemos grande, mas com os pés no chão e o coração em Ti. Que nossos esforços sejam sustentados pela oração e acompanhados de generosidade. Que não nos cansemos de recomeçar quando algo não dá certo. Ó Espírito Santo Consolador, visita quem sofre em silêncio sem conseguir ou querer falar de suas dores. Que sintam Tua presença amorosa mesmo quando não têm palavras para Te chamar. Desperta ao redor deles pessoas sensíveis que saibam escutar sem julgar. Que ninguém se perca no isolamento ou na vergonha. Que os medos secretos sejam vencidos pela luz da Tua verdade. Que a Tua ternura penetre onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Dá coragem para pedir ajuda e humildade para aceitá-la. Que cada lágrima escondida seja recolhida como oração. Ó Deus, que nos conhece por inteiro, olha para aqueles que vivem escravos de aparências, obcecados em agradar os outros ou em esconder suas fraquezas. Que o Teu Espírito Santo os liberte da necessidade de máscaras e encenações. Dá-lhes coragem para serem autênticos, mesmo quando isso significa mostrar vulnerabilidades. Ensina-nos a acolher nossas limitações sem nos resignar a elas. Que aprendamos a viver com verdade e leveza, sem a pressão de parecer perfeitos. Que a nossa identidade mais profunda esteja firmada em sermos Teus filhos amados. Ó Espírito Santo que és vida, renova a alegria nos corações pesados pelo cansaço ou pela rotina sem sentido. Que possamos redescobrir beleza nos gestos mais simples e significado nas tarefas mais humildes. Dá-nos criatividade para enfrentar desafios diários sem cair no desânimo. Que não percamos a capacidade de sorrir, de brincar, de celebrar. Que nossas casas sejam lugares onde se respira acolhida e bom humor. Que aprendamos a rir de nós mesmos sem crueldade e a rir com os outros sem ofender. Que a alegria seja testemunho claro da Tua presença em nós. Ó Senhor que és justo, volto-me a Ti pelos que sofrem injustiças no trabalho, na família ou na sociedade. Que o Teu Espírito Santo dê forças para suportar sem perder a dignidade e coragem para lutar sem recorrer ao ódio. Que encontrem aliados que os defendam e estruturas que façam valer seus direitos. Inspira mudanças profundas em sistemas opressores e corações endurecidos. Que cada pessoa aprenda a reconhecer e respeitar o valor do outro. Que sejamos sensíveis ao sofrimento causado por nossas omissões ou atitudes. Ó Espírito Santo, médico das almas, peço cura para feridas antigas que continuam a influenciar escolhas e relacionamentos. Que a Tua luz revele ressentimentos guardados e mágoas cultivadas em segredo. Dá coragem para encarar esses pesos com honestidade e vontade de superá-los. Que o perdão seja decisão consciente, mesmo quando o sentimento demora a acompanhar. Ensina-nos a sermos pacientes conosco e com os outros nesse processo. Que a cura interior não seja apenas alívio de dor, mas transformação profunda que gera liberdade. Ó Deus de providência, peço por aqueles que enfrentam calamidades naturais, enchentes, secas, incêndios ou terremotos. Protege quem está em perigo, consola os que perderam tudo e inspira solidariedade em quem pode ajudar. Que o Teu Espírito Santo desperte responsabilidade em relação ao meio ambiente e planejamento que previna tragédias. Que os recursos destinados a ajudar cheguem sem desvios ou atrasos. Que as comunidades afetadas encontrem força para reconstruir e esperança para recomeçar. Ó Espírito Santo, que és sopro criador, inspira-nos a viver com responsabilidade ética no uso da tecnologia e das redes sociais. Que não nos tornemos escravos de telas ou números de curtidas. Dá discernimento para usar esses meios como instrumentos de encontro, diálogo e evangelização. Afasta todo uso que fomente ódio, mentira ou vaidade vazia.
Ensina-nos a respeitar quem pensa diferente e a dialogar sem agredir. Que saibamos fazer silêncio quando não temos nada a acrescentar. Que sejamos construtores de pontes também no mundo virtual. Ó Senhor de toda compaixão, peço por aqueles que cuidam dos animais e da terra com carinho e respeito. Que o Teu Espírito Santo os fortaleça em sua missão de guardiões da criação. Que todos nós aprendamos a ver os seres vivos como parte do Teu projeto amoroso. Afasta a exploração predatória que destrói ecossistemas e empobrece futuras gerações. Inspira políticas que protejam florestas, rios, oceanos e toda forma de vida. Que o cuidado com a casa comum seja expressão concreta do amor a Ti e ao próximo. Ó Espírito Santo que conduz a Igreja, guia o Papa, os bispos, os sacerdotes e todos os ministros para que sejam pastores segundo o Teu coração. Dá-lhes coragem para denunciar o mal, humildade para servir e alegria para anunciar o Evangelho. Que escutem o clamor do povo e sejam próximos dos mais pobres. Que não cedam ao cansaço ou às tentações do poder. Renova sua vocação a cada dia, para que sejam sinais vivos da Tua presença no mundo. Que as comunidades sejam lugares de acolhida, formação e envio missionário. Ó Deus, que és amor sem limites, peço que inspires reconciliação onde houve rupturas dolorosas, entre amigos, casais, irmãos, vizinhos. Que o Teu Espírito Santo torne possível o que parece impossível aos olhos humanos. Dá palavras certas no momento oportuno e silêncio respeitoso quando necessário. Que o orgulho não impeça pedidos ou ofertas de perdão. Que cada gesto de reconciliação seja sinal do Teu reino já presente entre nós. Que aprendamos a valorizar relacionamentos mais do que ter razão. Ó Espírito Santo, força na fraqueza, sustenta os que vivem em regiões de violência urbana marcadas por medo constante. Protege crianças e jovens das armadilhas do crime e das drogas. Dá esperança para quem só conhece ruas perigosas e oportunidades escassas. Inspira projetos sociais que gerem alternativas e dignidade. Que o poder público não seja ausente nem corrupto, mas servidor do bem comum. Que as comunidades se unam para mudar essa realidade com fé e coragem. Que não percamos a esperança de dias mais seguros e humanos. Ó Senhor da vida plena, peço que nos ajudes a viver cada dia com gratidão sincera. Que o Teu Espírito Santo nos lembre de agradecer não só pelos grandes milagres, mas pelas pequenas bênçãos que nos cercam. Que aprendamos a ver o Teu cuidado nos detalhes mais simples. Dá-nos olhar sensível para reconhecer o bem mesmo nos dias difíceis. Que a gratidão transforme nossas reclamações em louvor e nossa ansiedade em confiança. Que sejamos testemunhas da Tua bondade para todos que encontramos. Ó Deus de ternura sem fim, volto meu coração a Ti para pedir pelos povos que sofrem a dor do exílio, dos campos de refugiados e das migrações forçadas. Que o Teu Espírito Santo seja consolo para quem teve de deixar casa, terra e história por causa da guerra, da fome ou da violência. Que sintam que não estão sozinhos nem esquecidos. Inspira corações generosos para acolher com dignidade e respeito quem chega sem nada. Que os países encontrem formas justas de repartir recursos e garantir direitos básicos. Afasta toda xenofobia e medo do diferente, fazendo crescer pontes de solidariedade entre as nações. Ó Espírito Santo que nos fortalece no caminho, peço por aqueles que estão em recuperação de vícios ou dependências. Que sintam Tua mão estendida a cada recaída, lembrando-os de que não são definidos por seus erros. Dá força para continuar lutando, mesmo quando a vontade de desistir for grande. Que encontrem apoio sincero em familiares e amigos que saibam encorajar sem julgar. Inspira comunidades terapêuticas, grupos de apoio e profissionais para que atuem com competência e compaixão. Que cada vitória, por menor que pareça, seja celebrada como sinal de Tua graça libertadora. Ó Senhor, que és compaixão, volto meus pensamentos aos que vivem o peso da solidão, mesmo cercados de gente.
Que o teu Espírito Santo seja a presença viva, que preenche vazios e cura feridas antigas. Que aqueles que se sentem invisíveis encontrem olhares que os reconheçam. Dá-nos sensibilidade para perceber quem precisa de companhia ou de uma palavra amiga. Que as nossas comunidades sejam lugares onde ninguém se sinta estrangeiro ou excluído. Que aprendamos a valorizar o tempo partilhado, escutando sem pressa e acolhendo sem condições. Ó Espírito Santo, presença suave que restaura, derrama tua paz sobre aqueles que vivem conflitos em casa, onde o lar se transformou em campo de batalha. Que tu sejas bálsamo sobre palavras ásperas e gestos de rejeição. Desarma os espíritos inflamados pela ira, devolve o diálogo e o respeito. Que cada morador reconheça a própria responsabilidade em mudar a situação. Inspira reconciliação entre pais e filhos, casais e irmãos. Que o lar volte a ser refúgio seguro, onde todos possam descansar sem medo e se fortalecer para enfrentar o mundo. Ó Deus, que escuta o clamor dos humildes. Peço por todos os trabalhadores informais, ambulantes, diaristas, autônomos que vivem na incerteza diária. Que o teu Espírito Santo lhes dê saúde para o trabalho e clientes que valorizem o esforço honesto. Que não lhes falte o mínimo necessário para o sustento de suas famílias. Desperta em governantes e empresários o compromisso com políticas justas que gerem emprego digno para todos. Que, como sociedade, aprendamos a respeitar o esforço alheio e combater toda forma de exploração. Ó Espírito Santo, que és esperança viva, peço por aqueles que sofrem doenças mentais, que carregam o peso de ansiedades, depressões ou transtornos que poucos entendem. Que sintam que sua vida tem valor e que não estão sozinhos em sua luta. Desperta empatia e conhecimento em quem os cerca, para que não sejam julgados ou estigmatizados. Dá coragem para buscar ajuda sem vergonha. Inspira profissionais da saúde a tratar cada paciente com respeito, paciência e competência. Que o teu sopro leve serenidade às mentes inquietas e esperança aos corações cansados. Ó Senhor de toda ternura, volto-me aos cuidadores familiares que dedicam seus dias e noites ao cuidado de idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Que o teu Espírito Santo os fortaleça para não sucumbirem ao cansaço ou ao desânimo. Dá-lhes momentos de descanso e pessoas que possam dividir o fardo. Que reconheçam o valor sagrado do serviço que prestam, mesmo quando não são valorizados. Inspira quem está ao redor a apoiar com gestos concretos, aliviando o peso dessa missão. Que a paciência e o amor sejam renovados a cada manhã. Ó Espírito Santo, força criadora, visita os lugares marcados pela miséria extrema, onde falta água limpa, alimento, abrigo e saúde. Que o teu sopro desperte solidariedade eficaz, capaz de transformar indignação em ação concreta. Inspira líderes, organizações e comunidades a se unirem para erradicar a pobreza com políticas públicas justas e iniciativas locais. Afasta o comodismo de quem poderia fazer mais. Que os pobres não sejam vistos como números ou problemas, mas como irmãos com rosto, história e sonhos. Ó Deus de paz profunda, peço por quem vive sob ameaças constantes de violência doméstica, agressão física ou psicológica. Que o teu Espírito Santo seja escudo e libertação para quem não encontra saída aparente. Dá coragem para denunciar e sabedoria para buscar ajuda. Toca o coração dos agressores para que se arrependam e mudem seus caminhos. Que as leis sejam aplicadas com rigor e sensibilidade. Que comunidades de fé não se calem, mas protejam as vítimas e acolham quem busca reconstruir sua vida. Ó Espírito Santo, advogado fiel, intercede pelos injustiçados, pelos condenados sem provas, pelos esquecidos nos presídios superlotados. Que sintam que não são desprezados por ti. Inspira advogados, juízes e promotores a trabalharem com equidade e compaixão. Que
Que o sistema prisional seja lugar de verdadeira recuperação e não de degradação ainda maior. Que as penas sejam cumpridas com dignidade e possibilitem recomeços. Dá à sociedade um olhar que vá além da punição, enxergando a pessoa humana e sua capacidade de mudar. Ó Senhor, que és luz nas trevas, visita os que vivem nas ruas, sob pontes e marquises, enfrentando o frio, a fome e o medo. Que encontrem em nós irmãos dispostos a escutar, oferecer ajuda e tratar com dignidade. Dá criatividade às autoridades e organizações para criar políticas públicas eficazes e humanas. Que ninguém se conforme em ver crianças crescendo no abandono das calçadas. Que tua luz desperte solidariedade que vá além de esmolas, buscando mudanças estruturais. Ó Espírito Santo, inspiração dos profetas, levanta homens e mulheres dispostos a denunciar injustiças e a anunciar a tua verdade com coragem. Que não se calem diante do erro ou do mal, mesmo quando isso lhes custar reconhecimento ou segurança. Dá-lhes palavras que toquem corações endurecidos e inspirem conversão. Que a profecia seja sempre acompanhada de coerência de vida, para que não haja escândalos ou contradições. Que a tua igreja saiba acolher, apoiar e escutar a voz profética que desafia comodismos. Ó Deus da liberdade, intercede por quem vive oprimido por regimes autoritários, sem liberdade de expressão ou de culto. Que o teu Espírito Santo fortaleça quem luta pela democracia, pela justiça e pelos direitos humanos. Dá segurança a jornalistas, ativistas e defensores do povo que arriscam a vida para falar a verdade. Que a voz dos silenciados ecoe através dos que têm meios para fazê-la ouvir. Que as nações poderosas não se calem diante das violações, mas se comprometam com a defesa da dignidade humana. Ó Espírito Santo, companheiro fiel, visita os lares marcados por escassez, onde o salário não dá para pagar o básico, onde mães e pais vão dormir sem ter o que dar aos filhos. Que sintam tua presença confortando e inspirando saídas. Que encontrem quem estenda a mão sem humilhar. Desperta corações generosos que dividam o que têm. Inspira políticas que garantam alimentação, saúde, moradia e educação para todos. Que a partilha seja mais forte do que a acumulação egoísta. Ó Senhor, que és esperança, peço por aqueles que não te conhecem ou te rejeitaram por má experiência ou falta de testemunho. Que o teu Espírito Santo lhes mostre quem és de verdade, Deus de amor, de misericórdia e de vida plena. Que encontrem cristãos coerentes, que testemunhem mais com gestos do que com palavras. Dá coragem à igreja para sair ao encontro, para escutar sem impor e para propor sem arrogância. Que cada pessoa descubra em ti o sentido mais profundo da existência. Ó Espírito Santo que nos reúne, faz de nós uma igreja em saída, que não se acomoda em templos, mas vai ao encontro dos que mais precisam. Que não tema as periferias geográficas e existenciais. Dá-nos ousadia missionária para anunciar o Evangelho com alegria e simplicidade. Que sejamos sensíveis às dores do povo, capazes de transformar estruturas injustas e consolar os corações abatidos. Que a tua presença nos dê coragem para sermos testemunhas autênticas de Cristo em todos os ambientes. Ó Deus de infinito amor, consagra nossos pensamentos, palavras e ações para que tudo em nós seja reflexo da tua bondade. Que o teu Espírito Santo nos ajude a viver com coerência nossa fé, evitando o escândalo e a hipocrisia. Dá-nos coragem para sermos transparentes, reconhecendo nossas quedas e buscando a tua graça para recomeçar. Que não vivamos para agradar aos homens, mas para fazer tua vontade. Que nossos relacionamentos sejam marcados pela verdade, pelo respeito e pelo amor gratuito. Ó Espírito Santo, sopro divino que dá vida, renova nossas comunidades para que sejam sinal claro do teu reino. Que não se fechem em si mesmas, mas estejam sempre de portas abertas para acolher quem chega.
Da criatividade para encontrar novas formas de evangelizar, adaptando a mensagem sem trair a verdade. Que saibam dialogar com o mundo sem perder a identidade. Que cada membro se sinta corresponsável pela missão, colocando seus dons a serviço de todos. Que o teu amor nos una mais do que qualquer diferença. Ó Senhor, que tudo sustenta, peço que permaneças conosco todos os dias, sobretudo nos momentos de dificuldade, incerteza ou dor. Que o teu Espírito Santo nos lembre constantemente do teu amor fiel, que jamais nos abandona. Que saibamos invocar-te com confiança, certos de que escutas cada suspiro. Que nossa vida seja uma oração viva, mesmo quando faltarem palavras. Que nossos passos sigam sempre a luz que vem de ti, para que jamais nos percamos no caminho. Ó Deus poderoso, que governa os céus e a terra, peço que derrame sobre nós o teu espírito de cura e renovação. Que ele entre em nossos corpos, mentes e corações, dissipando toda a enfermidade e trazendo vitalidade abundante. Que o sopro divino percorra cada célula, restaurando o equilíbrio e a saúde que só tu podes dar. Que nossa fé seja fortalecida para crer no teu poder ilimitado e na tua misericórdia sem fim. Que a confiança em ti nos faça superar qualquer desânimo e nos levante diante das dificuldades. Que a tua presença seja conforto constante e segurança absoluta em cada batalha contra o mal que nos assola. Ó Senhor de bondade, volta o meu olhar para aqueles que sofrem em silêncio, carregando dores físicas que lhes roubam a alegria de viver. Que o teu Espírito Santo seja bálsamo para suas feridas, mesmo as invisíveis aos olhos humanos. Que encontrem alívio na oração e nos gestos de amor ao seu redor. Que o desânimo não lhes tire a esperança e que a paciência se torne companheira fiel nas horas de provação. Que sintam que não estão sozinhos, mas amparados pelo teu amor infinito. Que as palavras de conforto se transformem em milagres concretos, trazendo renovação e vida em abundância. Ó Espírito Santo Consolador, visita cada alma que sofre com doenças incuráveis ou crônicas. Que tua presença transforme o sofrimento em testemunho vivo da tua glória. Que o teu fogo sagrado aqueça os corações frios pela dor, renovando a coragem para enfrentar o dia a dia. Que ninguém se deixe vencer pelo desespero, mas encontre força na comunhão com outros irmãos e na certeza de que estás sempre presente. Que a fé não seja apenas sentimento, mas ação concreta que move a buscar o melhor para o corpo e para a alma. Que a esperança seja âncora firme, mesmo nas tempestades da enfermidade. Ó Deus de justiça e paz, peço pela cura, não só dos corpos, mas das relações que estão doentes por falta de perdão, rancor ou mágoa. Que o teu Espírito Santo toque corações endurecidos, libertando do peso que paralisa e corrói. Que a reconciliação seja possível onde parecia impossível. Que os laços rompidos sejam refeitos com carinho e humildade. Que as palavras amargas sejam substituídas por gestos de amor e compreensão. Que em cada família, grupo ou comunidade onde haja divisão, tua paz reine e cure as feridas abertas. Que o perdão seja semente de nova vida e esperança. Ó Senhor da vida, peço também pela cura espiritual, para que o teu Espírito Santo renove a fé dos que a perderam ou que jamais a tiveram. Que possamos sentir em nossos corações a força do teu amor que restaura e salva. Que a luz do Evangelho brilhe forte para iluminar as trevas da dúvida, do medo e do desespero. Que a chama da fé nunca se apague, mesmo diante das provas mais difíceis. Que cada um de nós seja testemunha viva da tua graça, irradiando esperança para quem caminha na escuridão. Que a cura venha não só para o corpo, mas para todo o ser, levando-nos a uma vida plena e abundante contigo. Ó Deus que tudo podes, clamo agora pela ação poderosa do teu Espírito Santo em nossas vidas, para que haja cura verdadeira e completa.
Que não apenas a saúde física seja restaurada, mas que também o nosso espírito encontre a paz que só vem de Ti. Que o fogo divino consuma toda doença, toda tristeza e toda desesperança que possam habitar em nós. Que a Tua presença nos encha de força para suportar as lutas e coragem para continuar caminhando com fé. Que cada coração se abra para receber a plenitude da Tua graça, reconhecendo que em Ti somos mais que vencedores. Que nada nos afaste do Teu amor, que é fonte inesgotável de vida e renovação. Ó Senhor da vida, que criaste o homem e a mulher para viverem em plenitude, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos experimentar a verdadeira cura que vem de Ti. Que nossos corpos sejam templos sagrados, preservados e fortalecidos pelo Teu poder. Que a saúde retorne onde há enfermidade, que a vitalidade brote onde há cansaço e que a alegria se renove onde havia tristeza. Que a Tua mão curadora toque cada parte de nosso ser, restaurando o equilíbrio e a esperança. Que a nossa fé seja fortalecida para crer no impossível, para esperar no Teu tempo perfeito e para agradecer pelos sinais do Teu amor. Ó Espírito Santo, Consolador dos aflitos, visita com ternura especial aqueles que carregam dores invisíveis, feridas da alma que causam angústia e sofrimento silencioso. Que o Teu sopro divino traga alívio e descanso para o coração atribulado. Que cada lágrima derramada encontre consolo em Ti e que nenhuma dor seja desperdiçada, mas se transforme em fonte de crescimento espiritual. Que Tua presença seja abrigo seguro onde possamos refugiar-nos nas horas mais difíceis. Que a esperança renasça a cada manhã, renovando forças para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Ó Deus de infinita bondade, peço também pela cura das relações quebradas, daqueles vínculos que foram feridos pelo orgulho, pelo egoísmo ou pela mágoa. Que o Teu Espírito Santo toque corações endurecidos, abrindo caminhos para o perdão e a reconciliação. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, tome o lugar da discórdia, trazendo harmonia e amor verdadeiro. Que as feridas do passado sejam curadas, dando lugar a um futuro cheio de esperança e comunhão. Que cada gesto de reconciliação seja um testemunho vivo do Teu poder transformador, convidando outros a experimentar a Tua misericórdia. Ó Senhor soberano, derrama o Teu Espírito Santo para que possamos glorificar o Teu nome em todas as circunstâncias, reconhecendo que toda cura, toda vitória e toda bênção vem de Ti. Que sejamos instrumentos da Tua paz, espalhando o Teu amor e a Tua luz em meio às dificuldades do mundo. Que o louvor e a gratidão brotem espontaneamente de nossos corações, mesmo quando a jornada for árdua. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória, testemunhando que és o Deus que cura, que salva e que transforma. Que tudo o que fizermos seja para a Tua honra e para o crescimento do Teu reino entre nós. Que a força do Espírito Santo continue a agir em nossos corações, renovando nossa fé e enchendo-nos de esperança a cada novo dia. Que possamos carregar a certeza de que mesmo nas dificuldades, Deus está presente, curando nossas feridas e nos guiando com amor infinito. Que a luz divina ilumine nossos passos, afastando as sombras do medo e do desânimo, e que o Seu poder transforme nossas vidas em testemunhos vivos da Sua misericórdia. Que sejamos sempre instrumentos de paz e bondade, levando a cura e a glória do Senhor a todos ao nosso redor. Que o Espírito Santo nos fortaleça para vivermos com coragem e alegria, confiantes na promessa de vida eterna. Que esta oração tenha tocado profundamente seu coração e renovado sua confiança no poder de Deus para transformar qualquer situação. Que você possa sentir a presença consoladora do Espírito Santo guiando seus pensamentos e ações, trazendo cura e paz interior.
Que nunca lhe falte a fé para continuar buscando a vontade do Senhor e a coragem para enfrentar os desafios com esperança. Que a graça divina seja abundante em sua vida e que você encontre motivos diários para louvar e glorificar o nome do Pai. Que a comunhão com Deus fortaleça seus laços de amor e solidariedade, fazendo de você uma luz no mundo. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.